ex-prefeito de São Paulo, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, a quem eu dou boas-vindas. Olá, candidato, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Ivan, Sheila, Maiara, bom dia, ouvintes da Band News, é um prazer estar com vocês. Bom dia. Prefeito, eu queria começar, como eu comecei as outras entrevistas, falando sobre ainda as alianças, né, para esse pleito. O senhor aparece liderando a mais recente pesquisa eleitoral, a Genial Quest, para o governo de São Paulo, mas abrimos hoje o jornal falando sobre a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB de Márcio França, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, mas a gente sabe que essa mudança de ares do ex-governador para ele ser o vice, ou participar de alguma forma da campanha de Lula, também do PT, à presidência da República. Queria te perguntar como estão essas alianças, se elas já estão definidas ou se algo ainda pode acontecer de fato até o pleito, até as eleições. O senhor conta, por exemplo, com o apoio de Geraldo Alckmin? Olha, na verdade, nós temos que separar um pouco as coisas, né? Nós estamos fazendo uma aliança nacional, uma aliança ampla em torno da candidatura do presidente Lula. Eu acho que a dissidência do PSDB, representada pelo ex-governador Alckmin, que rompeu com o João Dória e com o governo que vinha sendo praticado pelo João Dória em São Paulo, é muito importante para fortalecer o campo democrático. Lembrando que Dória apoiou a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Então, essa dissidência, ela abre um campo de possibilidades novo no Brasil, sobretudo no Centro-Sul, porque no Nordeste o Lula goza de amplo prestígio, no Norte e Nordeste, mas acho que no Centro-Sul, sobretudo no Sudeste, é uma coisa muito importante para consolidar a liderança do Lula e estabilizar o país do ponto de vista do clima eleitoral. Porque você sabe que nós vivemos um clima de muito terrorismo em 2018, que foi contraproducente, né? Produziu resultados horríveis para o país e para a democracia, como, aliás, é o hábito do Bolsonaro. E eu acho que isso ajuda a consolidar um clima de superação do atual estado de coisas. Aqui em São Paulo, nós temos 3 candidaturas, né, vamos dizer assim, de pessoas que disputaram o segundo turno, o Boulos, eu e o Márcio em 2018. E nós estamos em tratativas, tanto com um lado quanto com o outro. E eu espero que até final de abril, começo de maio, a gente possa ter mais clareza do que vai acontecer. Eu tenho uma amizade de longa data com o Boulos, né? Apoiei no segundo turno de 2020 a sua candidatura a prefeito de São Paulo. Acho que ele fez uma bela campanha. Nós estamos num campo mais progressista, por assim dizer. O campo mais conservador está fragmentado, de maneira que nós temos chance, depois de 20 anos, de ter uma candidatura progressista no segundo turno aqui em São Paulo, para mudar um pouco de ares. Então eu entendo que as coisas ainda estão em aberto, mas eu tenho mantido conversas tanto com o Márcio quanto com o Boulos. Pois quero continuar falando disso ainda. Bom dia, candidato. Nós já conversamos aqui com o pré-candidato Márcio França, né? E, claro, perguntamos a ele sobre a possibilidade de abrir mão da candidatura própria, exatamente por causa dessa aliança do partido em nível federal, envolvendo Geraldo Alckmin e o ex-presidente Lula. Quando perguntado sobre isso, Márcio França disse que ele é o candidato que teria mais potencial de atrair o eleitor de centro. E, portanto, aparentemente não abriria mão da candidatura, né? Embora ele não tenha respondido diretamente, categoricamente, mas disse que é o nome mais forte nessa aliança para a atração do eleitor de centro. O senhor concorda? O inverso é uma possibilidade? Ou o senhor é o nome garantido como pré-candidato, ainda que haja um acordo de outros pré-candidatos abrindo mão dessa candidatura para apoiar o senhor? Olha, já se falou que o presidente Lula decidiria o palanque em São Paulo. Foi uma das coisas que foram ditas pelo próprio Márcio França. Já se falou que quem estivesse liderando as pesquisas seria o candidato. E eu não ligo muito para pesquisa, mas o fato é que eu lidero todas as pesquisas. Eu nunca nem tuitei pesquisa, porque eu acho que nós estamos muito longe da eleição.
E eu já saí de 3% e ganhei a eleição, e posso sair de 30% e os candidatos ao governo. Então, pesquisa para mim é sempre uma coisa que tem que prestar atenção, mas nunca foi critério de decisão dentro do PT. Nós sempre enxergamos o projeto que cada um representa. Então, eu acho que a gente tem que olhar mais para projeto, né, de quem representa uma mudança segura em São Paulo. Então, levando em conta uma série de fatores, do que propriamente a pergunta de quem está na frente nas pesquisas. Eu sou uma pessoa que tem uma escola da política que olha muito para a questão programática. Para mim, essa questão é fundamental. Eu fui ministro da Educação, eu tinha um programa. O programa era ampliar vagas em creche para mãe trabalhadora, para criança de 0 a 3 anos, democratizar o acesso à educação superior, o negro, o pobre, o periférico ter a chance de fazer uma boa faculdade, uma boa universidade, revolucionar a educação profissional. Então, para mim, eu funciono com base em projeto. Eu não raciocínio tão pragmaticamente assim, porque para mim São Paulo precisa de uma mudança, o Brasil precisa de uma mudança. Então, a questão eleitoral é importante, mas a mudança também é importante. Uhum. Então, eu trabalho mais com a questão programática, eu diria. Bom, o senhor falou aí sobre essa possibilidade de o PT sair vitorioso pela primeira vez no governo de São Paulo. O senhor foi prefeito da capital paulista. E na capital paulista, o eleitorado, historicamente, oscila, né? Alterna, na verdade, partidos no poder. O mesmo não acontece no governo de São Paulo, tanto que temos aí há décadas o PSDB no comando. Qual a ideia do senhor e quais as principais propostas para atrair o eleitorado no restante do estado, fora da capital paulista? Olha, nesse momento, nós estamos com cerca de 600 pessoas envolvidas na elaboração do plano de governo, né? Muita gente, são ativistas, lideranças, técnicos, professores universitários, e nós estamos, nesse momento, começando a alinhavar as ideias-força que vão nortear a nossa campanha. Eu não vou antecipá-las aqui no detalhe, justamente para não permitir que os meus adversários tomem conhecimento antecipado daquilo que nós vamos propor, porque há uma estratégia eleitoral. Mas eu poderia dizer para você que tem algumas preocupações que vão orientar as propostas. A primeira delas, a fila do SUS. Nós tivemos uma pandemia, houve um represamento enorme dos procedimentos do SUS, falo em exame, consulta de especialidade, cirurgias eletivas, que foram represadas, e hoje é uma fila totalmente desorganizada no estado de São Paulo. Há também uma distribuição equivocada de leitos hospitalares pelo estado. Há regiões desprovidas de leitos e há falta de hospitais-dia no estado de São Paulo. Então, nós vamos ter uma primeira proposta para a área da saúde. Na área da educação está um verdadeiro descalabro. Mais de 50% dos jovens estão terminando o ensino médio sem fazer uma equação de primeiro grau. Não estou falando de segundo grau, não. Estou falando de uma equação de primeiro grau. Os alunos estão saindo do ensino médio sem conseguir fazer. Não se tomaram providências para garantir que os alunos enfrentassem a pandemia adequadamente, e não há um plano de recuperação para o pós-pandemia. Eu estou dizendo isso porque eu sou professor universitário da Universidade de São Paulo, tenho um vínculo estreito com o professorado paulista, e as reclamações em todo o estado são gigantescas em relação à questão da educação. E ao desrespeito com que a categoria vem sendo tratada há muitos anos pelo governo atual, né? Em terceiro lugar, geração de emprego. Nós estamos perdendo empregos em São Paulo, para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná, porque o Dória simplesmente, durante uma pandemia, decidiu aumentar impostos. Lembrando que o Brasil, pela má gestão da pandemia, perdeu 800 mil empresas, entre micro e pequenas empresas, médias também, mas majoritariamente micro e pequenas empresas. E não bastasse toda a confusão da gestão da pandemia, nós ainda aqui em São Paulo tivemos aumento de impostos. Então,
eu vou me centrar muito nessas três questões: saúde, geração de oportunidades de trabalho e educação. Candidato, Maiara aqui falando, eu sei que o senhor falou de não passar pelas propostas ali agora de educação, mas não tem como não te perguntar, até como ex-ministro da Educação, sobre isso, né? A gente tem essa questão, como o senhor mesmo mencionou, da própria pandemia, e a Secretaria de Educação atual do Estado, inclusive, diz que levará 11 anos para se recuperar, né, o tempo perdido nas escolas. E, claro, né, queria te perguntar sobre as propostas para essa área de educação, para fazer essa recuperação e que as crianças e adolescentes possam realmente ter um aprendizado, né, como deveriam. Bom, primeira coisa, quem quer que seja educador e queira melhorar a qualidade da educação, lembrando que eu cumpri todas as metas de qualidade quando eu fui ministro da Educação. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem, em lei, metas de qualidade da educação. E eu fui o ministro que cumpriu todas as metas estabelecidas de qualidade, com ênfase para o que aconteceu após a aprovação do Fundeb. Foi uma verdadeira revolução no financiamento e na qualidade do ensino no Brasil inteiro, mas em algumas áreas muito mais do que em outras. São Paulo é um estado que não avançou tanto quanto poderia. Primeira providência é você restabelecer o diálogo com o magistério, com os professores. Hoje a situação está em pé de guerra. Por quê? Porque o governo quer passar leis goela abaixo dos professores, sem nenhuma pactuação sobre como estruturar a carreira. Então você não faz uma reforma educacional contra os professores. Você faz uma reforma educacional com os professores. Porque quem está na ponta, no chão da escola, é uma professora, é um professor. Se ele não tiver bem formado e motivado, você pode ter certeza que a relação ensino-aprendizagem não vai acontecer da maneira mais adequada. E o Dória criou um clima de guerra com o magistério, inclusive com as universidades. Não só com a escola pública, mas também com as universidades. Você há de lembrar que o Dória, para escapar de uma CPI, acabou criando uma CPI contra as universidades paulistas, que representam hoje 40% da produção científica nacional, as 3 universidades do estado de São Paulo. Isso sem contar as 3 federais, uma das quais eu criei, que é a Federal do ABC. As outras 2 eu expandi, a Unifesp e a UFSCar. E ainda criamos o Instituto Federal de São Paulo, que hoje tem 50 mil alunos. Você não pode fazer uma coisa contra a educação esperando bom retorno. Você tem que se associar aos professores e cientistas por boas práticas. Outra coisa, do ponto de vista pedagógico, nós não temos um plano de recuperação. Esse plano atual, o que está sendo feito, não vai recuperar o tempo perdido de maneira nenhuma. Você pode recuperar em 11 anos aqueles que vão se matricular na escola, mas os que estão matriculados não serão recuperados, as oportunidades não lhes serão oferecidas se a gente não fizer uma repactuação com os professores e mudar o projeto político-pedagógico para o enfrentamento de uma situação particular pós-pandemia. Bom, eu acho que, eu não sei se o senhor tem essa visão, candidato, de que será, e eu não estou falando só da corrida ao Palácio dos Bandeirantes, mas uma eleição de muitas promessas e de muitas soluções fáceis, porque a gente está vendo tudo meio que desandando, né? A gente pode falar aqui e citar o preço dos alimentos, a inflação, o combustível, quer dizer, eu acho que o próximo governador de São Paulo vai ter esse grande desafio também. O senhor falou de geração de empregos. Como é que a gente pode equacionar todos esses problemas gerados por um período de crise sanitária que acarretou uma crise econômica, sem dar falsas esperanças de que essas soluções são fáceis ou de que em 4 anos tudo isso pode ser resolvido, né? Ontem a gente noticiou aqui, por exemplo, a cesta básica em São Paulo passou de R$ 1.100. Esses problemas também estão no radar dos pré-candidatos, né? Em relação ao seu projeto de governo, o que pode ser feito para amenizar esse impacto econômico na vida da população de São Paulo? Você precisa um pouco recuperar a memória e a confiança das pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a nossa inflação, ela é alimentada primeiro pelo dólar, que o Bolsonaro perdeu completamente o controle
sobre a moeda americana. Hoje o dólar está um pouco acima de R$5, já chegou a 5,70 no Brasil, está mais de R$5. Lembrando que o Guedes falava que se eles fizessem tudo errado, o dólar chegaria a 5. Ou seja, a prova de que eles fizeram tudo errado é que chegou a 5. Então, a primeira coisa é o seguinte, nós perdemos o controle sobre o câmbio no Brasil. E isso tem um impacto inflacionário. Segundo lugar, e aí foi um equívoco tremendo, nós dolarizamos parte da nossa economia. Os combustíveis é um aspecto, mas nós dolarizamos uma parte da nossa economia. Resultado, com o dólar alto os preços dolarizados, hoje você está, na verdade, você está pagando em real, mas você está comprando em dólar. A gasolina, você está pagando em real, mas você está comprando em dólar. O gás de cozinha, eu paguei ontem aqui em casa R$135. O botijão de gás era da ordem de R$50. Eu paguei ontem R$135 o botijão de gás. Né? O saco de arroz é R$30, R$6 o quilo, R$10 o quilo do feijão. Isso é impraticável com o salário mínimo praticamente congelado em termos reais. O salário mínimo não aumenta acima da inflação, lembrando que a inflação de alimentos é superior à média da inflação. Ou seja, a cesta básica tem uma inflação maior do que a média dos preços da economia. Então, o trabalhador que recebe um salário mínimo não está conseguindo viver, não está conseguindo cozinhar, porque nem dinheiro para gás ele tem, e muito menos para abastecer uma moto ou um carro, né, por mais econômico que seja. Isso é uma agenda federal. Nós vamos ter que retomar a política de preços, desdolarizar a economia, porque enquanto ela estiver dolarizada, isso vai acabar impactando o preço de fertilizantes, que são todos importados. Vamos lembrar que o Bolsonaro fechou 3 fábricas de fertilizante no país. 3 fábricas de fertilizante. Agora nós importamos o fertilizante. O agronegócio não tem produto nacional para comprar, tem que importar. Importa em dólar e com o preço da guerra, porque a guerra vai fazer subir o preço do fertilizante. Veja como um erro leva a outro. Então não é culpar a guerra e culpar a pandemia pelo que está acontecendo no país. Existe a pandemia, existe a guerra e existe o Bolsonaro. Não dá para dissociar essas 3 coisas. O Brasil está na situação dramática que está, porque não bastassem os problemas externos, nós temos um enorme problema interno, que é o governo federal e a política equivocada do Paulo Guedes. Imaginar que o governador vai resolver todos os problemas sem o governo federal mudar a política econômica, isso é iludir a população. Nós temos que ter consciência de que nós temos que ter governos estaduais que não briguem com o governo federal e que o governo federal não brigue com o país. Para a gente remar na mesma direção, mudando a política econômica e o rumo do país, o rumo do Brasil. Uhum. Então nós temos que explicar isso para a população. É uma eleição muito delicada, porque tem muita coisa em jogo e nós temos que recuperar a federação e o bom trânsito entre governadores e o presidente da República. Uhum. Candidato, o senhor saiu da Prefeitura de São Paulo com a pior avaliação já registrada pelo Datafolha entre os prefeitos de São Paulo que buscaram a reeleição desde Celso Pitta. Eu me lembro aqui, acho que era algo em torno de 15% no Datafolha de avaliação ótima ou boa. Que experiências o senhor extraiu dessa atuação contestada como prefeito e que o senhor leva para o governo do estado e o que o senhor não leva? Eu lembro aqui, as ciclovias foram assunto durante muito tempo, enquanto o senhor esteve à frente da prefeitura. Como é que o senhor vai tratar o transporte, por exemplo? Mentira sobre isso. Como é que o senhor deve tratar transportes para o estado de São Paulo? E aí já junto uma pergunta sobre transportes por causa da CPTM, das falhas todas que a gente tem visto na CPTM, em algumas linhas da CPTM, por favor. Bom, em primeiro lugar, deixar claro para o ouvinte que não há avaliação de final de governo da minha gestão. Nem Ibope, nem Datafolha fizeram pesquisa no final da minha gestão. Então, eu não sei por que não fizeram.
Eu acho que eles quiseram preservar uma pesquisa de junho, que os dois fizeram antes da campanha eleitoral, e os dois institutos, tanto o Datafolha quanto o Ibope, na época existiu o Ibope, se recusaram a fazer uma pesquisa de final de mandato. Eu, inclusive, liguei para a Folha questionando por que eu era o único prefeito da história de São Paulo sem uma pesquisa de final de mandato. E não obtive até hoje uma resposta. Porque a última pesquisa foi em julho, né? Cego, em julho de 2016. Não houve da campanha. Isso, não houve uma ao final, antes né? da campanha. Tá. É uma coisa muito estranha que os dois institutos de pesquisa tenham, por razões obscuras, não tenham feito uma pesquisa de final de mandato. Eu sou o único prefeito que não tem uma pesquisa de final de mandato. Isso só gera desconfiança, porque não há nenhum precedente. E a avaliação do João Dória, quando saiu da prefeitura, era pior, inclusive, do que a minha de julho. E o que aconteceu em São Paulo depois que eu saí da prefeitura, você sabe, dobrou o número de moradores em situação de rua, o investimento na cidade caiu 50%, eles sequer conseguiram concluir as obras que eu iniciei, os 10 CELs que eu comecei, eles não abriram ainda, tem hospitais que eu comecei, deixei pronto, que não estão abertos na sua plena capacidade ainda, uma queda de 50% do investimento municipal na cidade, 50%. Eu fui o prefeito que praticamente acabou com a dívida de São Paulo, entreguei a cidade com um grau de investimento reconhecido por uma agência de risco chamada FIT, e repito, sou o único prefeito que não tem uma avaliação de final de governo, o único. Não sei por que Datafolha e Ibope se recusaram a fazer uma avaliação depois da campanha eleitoral, que foi a única situação que eu pude me defender dos ataques diários do Datena, do Rodrigo Bocardi, do Zé Paulo Andrade, do Marcelo Rezende, diários do Marco Antônio Villa, que todos os dias tinha uma agenda de ataque à Prefeitura de São Paulo. O único momento em que eu pude me defender foi na campanha eleitoral. E os dois institutos se recusaram a fazer uma avaliação de gestão depois da campanha eleitoral. Sobre transporte. Então, só para você ver como esse país é bastante estranho quando diz respeito às forças progressistas, né? Muito estranho. Você não vê nem noticiário da prefeitura hoje. Quanto à mobilidade, eu ganhei um prêmio internacional, o mais importante prêmio internacional de mobilidade, a prefeitura ganhou durante a minha gestão. Por quê? Porque nós inauguramos o transporte noturno, que São Paulo não tinha, o bilhete único mensal e semanal, que São Paulo não tinha, já tendo feito o bilhete único da época da Marta, porque nós fizemos 400 quilômetros de faixas e corredores de ônibus, porque nós fizemos 400 quilômetros de ciclovias, porque nós reduzimos a velocidade das vias e reduzimos em 50% os acidentes fatais em São Paulo. E por tudo isso, nós ganhamos um prêmio de uma ONG de Nova York como uma das principais gestões do mundo na área de mobilidade. Então, nós temos tecnologia para dar e vender, para corrigir o descalabro que é a malha viária no estado como um todo, onde o transporte público não tem prioridade, onde a vida não tem prioridade, onde o trabalhador não tem transporte noturno, não tinha na minha época, hoje tem em São Paulo, onde a região metropolitana paga um preço enorme pelo transporte, porque não tem integração, onde as obras que o Dória prometeu entregar, ele não entrega. A linha 17 é uma carcaça a linha 17, que passa ali pela Avenida Roberto Marinho. A linha 6 do metrô, tivemos agora um acidente totalmente evitável. Eu fiz a maior galeria de águas fluviais sob o Tietê, fui eu que entreguei, eliminando as enchentes na Turiaçu, onde é a Arena Palmeiras. Eu fiz uma obra enorme que passa por baixo da marginal, igual a do metrô, um diâmetro enorme para passar as águas fluviais de toda Pompeia e Sumaré. O Dória não conseguiu passar um tatuzão por baixo do Rio Tietê. E aconteceu aquele acidente
por falta de fiscalização e falta de gestão da companhia do metrô, que nas PPPs não fiscaliza a obra, como denunciou o Sindicato dos Metroviários. Então, o que nós temos que discutir é o seguinte: o que está acontecendo com São Paulo? Por que não há investimento em São Paulo? Por que os que há não são entregues? Por que o investimento na capital está caindo desde que eu deixei a prefeitura? Por que não há investimento social? Essas são as perguntas que nós temos que fazer. Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. Nosso tempo está esgotado, já estourado, na verdade, mas teremos a oportunidade, porque essa é só a primeira de várias séries de entrevistas que nós seguiremos fazendo com pré-candidatos ao governo de São Paulo. Então ainda teremos outras oportunidades para abordar outros tantos assuntos. Os ouvintes estão cobrando aqui, não vão falar de segurança pública. Não, pessoal, a gente vai ter outras oportunidades aqui. Pode deixar que a gente volta a temas importantes aqui para a população. Agradecendo desde já a entrevista, candidato, até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes. Obrigada. Só lembrando, mais uma vez, reforçando aqui o primeiro debate na TV aberta entre os candidatos ao governo de São Paulo na tela da Band.